Olá, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga. E em comemoração ao Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto, eu vim aqui, fui convidada a vir falar sobre algumas atividades para pais fazerem com seus filhos. E alguns filmes, livros, então vamos lá. Há algumas atividades para ajudar as crianças no seu desenvolvimento emocional, desenvolvimento de criatividade. E a primeira atividade que eu gostaria de estar trazendo é a música, né? A música faz a vida mais feliz. Então, além de muito prazerosa, ela ajuda no desenvolvimento infantil. Normalmente quando a gente pensa, associa a criança à música, a gente sempre pensa nas cantigas infantis, nas músicas infantis. Mas não ficar preso só nas músicas, de criança. Também as músicas que nós, gostamos, que os adultos gostam, que nos emocionam, normalmente também emocionam as crianças. Então, ensiná-los a esse mundo da música que é tão amplo, incentivá-los a tocar algum instrumento, em casa, através de objetos mesmo, a criança gosta de pegar panela, às vezes, de armário, e batucar, e bater. Dançar com os filhos é muito bom, prazeroso. Desde quando começar, então, incentivar os filhos à música? Desde quando o bebê está na barriga da mãe, Os pais podem cantar, se alguém, já toca algum instrumento, pode tocar para esse bebê, que esse bebê vai ouvir, ele vai sentir isso na barriga da mãe. A segunda atividade que eu, trouxe senta que lá vem história. Então, sobre os livros. As histórias, elas nos levam para o mundo mágico e nos ajudam a elaborar nossos sentimentos. Ajuda também a estimular o desenvolvimento e o raciocínio. Então, quando começar? Também desde quando o bebê está na barriga da mãe. Ler para os bebês desde a barriga já vai formando um vínculo entre os pais e o bebê. O bebê, ele consegue identificar as emoções nas palavras, ele ainda na barriga. Então, contatos sonoros dos pais com a criança em tom harmonioso, como conversar, cantar, ler historinhas, ajudam a estabelecer um laço entre o bebê e a família, mesmo antes do nascimento, E depois do nascimento, continuar esse estímulo, Aí eu coloquei aqui dicas de livros para bebês, então, começando, com os bebês. Sempre tentar alguns livros que tenham estimulação, ou estimulação sonora, livros com texturas, para a criança sentir, a diferente textura nas páginas, Por exemplo, um coelhinho que tem uma barriguinha peludinha, o bebê vai com a mãozinha, algo áspero, então ele gosta de sentir. Tem alguns livros que tem até algum mordedorzinho, porque ele gosta de levar na boca. Livros de capa dura, ou capas de plástico ou de tecido, porque a criança normalmente ela vai virar a página ali, ou pode rasgar. Então, esses são ideais para os bebês normalmente. Seguindo aí as outras fases, temos uma infinidade de livros e conteúdos, Livros educativos, emocionais, convivências, curiosidades. É vasto a quantidade de livros, que pode ser explorado com as crianças. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu Fecho a Torneira. É um livro, que envolve a questão da consciência ambiental, que é tão importante, um tema tão importante. Bem Lá no Alto é um livro que fala da importância da ajuda do outro, Tem-se um problema e como que eu vou solucionar sozinho, Ele só consegue com a ajuda de outras pessoas. Então é um livro maravilhoso. Pedro Vira Porco Espinho é um livro de um menininho que ele no cotidiano, nos problemas da rotina de casa, nas frustrações diárias de um não, de algo que ele não queira fazer naquele momento, ele fica bravo. E aí a ilustração é muito engraçada, que ele vira um porco espinho toda vez que ele fica bravo, que ele é contrariado. E então, entra ali naquela discussão com a criança,
sobre a reação da raiva, né? Será que um porco-espinho a gente consegue abraçar, consegue se aproximar? Então, dá para conversar sobre várias coisas. Livros e sentimentos, então, eu gosto desse que chama O Monstro das Cores, é um livro que trabalha vários sentimentos, um monstro que ele está com as emoções todas bagunçadas e tá aquela mistura das cores, e aí uma menininha vem para ajudá-lo, né, a organizar as emoções, cada uma em um pote, né, cada sentimento uma cor. É muito interessante também ler com as crianças em casa. Os pais, né, podem fazer isso com as crianças. E outro, O Coração e a Garrafa. É um livro também de sentimentos, muito delicado, muito lindo, e ele retrata a questão do luto, né? Muitas crianças hoje, né, devido ao momento, passando por um processo de luto, por perdas, né, de avós, né, de alguém próximo, e é um livro muito lindo, numa linguagem da criança em relação a esse processo, né, do luto. Se alguém tem alguma dúvida em relação à indicação de idade, ou quer, né, pesquisar um pouquinho sobre o livro, aí na internet tem algumas dicas, às vezes no YouTube tem alguma coisa também falando sobre o livro, para ter certeza antes de comprar. Tem os livros de curiosidades, né, que os pré-adolescentes adoram, as crianças ali de 8, 9, 10 gostam muito, então muitos livros de curiosidade também às vezes atraem muito eles. Eu coloquei esses dois exemplos, 100 fatos incríveis da história e 100 fatos incríveis do planeta Terra. São dois exemplos interessantes, né? Outra atividade também interessante para pais fazerem com seus filhos é tudo que envolve natureza, contato com natureza. Diminui muito estresse e aumenta a criatividade, desenvolve habilidades aí de criatividade. Então, todo contato com natureza, com árvores, com plantas, com verde, né, tanto ajuda os adultos quanto as crianças. Brincar no quintal, né, tentar fazer uma hortinha no quintal, pegar uma jardineirinha, montar, né, vamos plantar, por exemplo, moranguinho, ou fazer, né, plantar alguma outra coisinha ali, os pais e a criança. E aí o cuidado depois com essas, né, plantinhas, quem tem a oportunidade de estar no ambiente, né, por exemplo, um ambiente com árvores, uma pracinha, alguma, né, com segurança, é claro, pelo momento, mas ajuda muito no desenvolvimento da criança e nesse vínculo entre os pais e os filhos. E aí eu trouxe também uma seleção de filmes educativos, né, que são formas divertidas de explicar determinadas coisas para as crianças. Nessa seleção a gente buscou questões importantes para discutir sentimentos também, relações e amizade, dificuldades da vida, entre outros. Então vou explicar agora, né, falar alguns filmes, algumas dicas de filmes aí. Também sempre os pais com os filhos. O primeiro é o Divertidamente. É um filme de 2015, que é um filme que trata de emoções, né? Ele fala de todas as emoções, da importância das emoções. Então tem a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, o nojo. Cada um tem um personagem, fala da importância da memória, do controle emocional. É um filme que vale muito a pena assistir com seus pequenos. O segundo filme que eu trouxe é o Wall-E. É uma animação também muito interessante que retrata o consumo excessivo de lixo que os seres humanos, né, acabam consumindo aí, acabam, né, utilizando. Então, ideias de sustentabilidade, reciclagem, poluição causadas pelo lixo, educação ambiental, são coisas que dá para abordar com esse filme, né, com as crianças. O terceiro filme está dando Onda, de 2007, então é um filme, né, que dá para discutir algumas coisas em relação a vencer obstáculos, frustrações fazem parte da vida, acreditar nos sonhos. A Viagem de Chihiro
é um filme, né, de sentimento de coragem, né? Então, medo e coragem, determinação de atingir os objetivos, momentos difíceis da vida. É um filme também que vale muito, muito a pena estar assistindo. Valente é o 5º filme que eu trouxe. Então, tem como protagonista uma personagem feminina, guerreira, muito corajosa, que está disposta a enfrentar desafios, né? E então o filme fala sobre alguns estereótipos, sobre coragem para vencer. Zootopia, Essa Cidade é o Bicho, é um outro filme, então é uma animação repleta de questões em relação também a preconceito, a bullying, a respeito às diferenças. As Aventuras de Peabody e Sherman. Então, é um filme também muito legal. Ele pode ser levantado várias questões com as crianças, também como bullying, diferença entre as pessoas, a importância do respeito, além de muitos assuntos relacionados à ciência e história. Up, Altas Aventuras. É um lindo filme, né, o que discutir com as crianças, respeito aos mais velhos, persistência para atingir os objetivos, momentos adversos como a morte, né, ele retrata. É muito, muito lindo esse filme. Outro filme, né, é Ratatouille, de 2007. Ela levanta várias questões interessantes para discutir com as crianças, como o livre-arbítrio, ou seja, escolher, né? Cada um escolher o que pretende ser na vida de acordo com suas habilidades, a importância da amizade e do trabalho em equipe. Então, amizade e companheirismo, trabalho em equipe, persistência para atingir seus objetivos. A Fantástica Fábrica de Chocolates, que é um filme assim que bem antigo. Então, comportamentos e consequências, persistência para atingir o objetivo, diferenças, humildade. É bem legal. Procurando Nemo, né, o penúltimo aí, que é lindo, que ele trabalha muito a autoconfiança, enfrentando dificuldades. Ele é muito, muito legal. O amadurecimento. E o último que eu trouxe é o Rei Leão, que ele é um filme também muito lindo, que retrata ali de uma maneira muito verdadeira a questão da morte, né? Tem vários filmes infantis que eles fantasiam, eles criam um cenário ali para minimizar um pouco essas questões da morte, mas o Rei Leão não, ele traz, né, bem, acho que real essa questão, e é um filme muito lindo, né? Um filme de amadurecimento e um filme emocionante que vale a pena também. Então é sempre bom lembrar que crianças menores de 18 meses não devem ser expostas a nenhum tipo de tela. E a presença dos pais ao lado é importante para explicar, né, sempre, né, a reflexão que aquele filme, por exemplo, ou aquele desenho, algo que a criança está assistindo, os pais monitorarem, né, para não ficar uma coisa livre. Normalmente, por exemplo, canais de YouTube, né, tem muitas propagandas no meio. Então, a criança acaba recebendo muitas coisas que os pais às vezes não observam. Então, sempre, né, as crianças quando expostas, né, a filmes ou a algo assim, a telas, né, sempre com monitoramento aí dos pais em o que eles estão assistindo, para não ficar um comportamento muito passivo das crianças. E sim, sempre com monitoramento dos pais. Muito obrigada e acompanhe sempre as nossas apresentações nas redes sociais.